Tudo bom, moçada? Vamos lá? Hoje vamos fazer uma aula diferente. Vou preparar vocês para a prova trimestral que vocês farão em breve. Tá certo? Já posso dizer para vocês que vocês têm uma quantidade interessante de exercícios, além do Google Forms, atividade, né, o guia de atividades atende a essa necessidade de vocês, com diversas questões que abordam exatamente os tópicos, né, que cairão nas provas, tá? Então, vou procurar usar essas duas aulas para prepará-los, para direcioná-los em relação àquilo que eu considero mais importante para que vocês estudem, né, dentro de cada um dos assuntos escolhidos para essa avaliação. Tá? Todo mundo já sabe disso. Né? São basicamente 4 tópicos para que vocês façam uma boa prova. Certo? Segundo reinado, tá? Aspectos econômicos sociais. Tá? Crise do segundo reinado, que na verdade faz parte dele, mas achamos por bem dividir, até porque o material oferecido a vocês estabelece essa divisão, correto? Então, na verdade, é todo o segundo reinado, só que tem uma divisão em aspectos socioeconômicos e a crise, né, que se estende de 1870 a 1889, com a proclamação da República, certo? Depois, coloquei um tópico, República Velha. Na verdade, tem que fazer um recorte aí. Eu já sinalizei para vocês. República Velha, na verdade, se estende de 1889, com a proclamação da República, até a ascensão de Vargas em 1930. A República Velha ela é dividida em República Militar, ou República Capa-Espada, os governos Deodoro e Floriano Peixoto, certo? E, posteriormente, a República Oligárquica. Importante é ressaltar, nessa avaliação, só uma das partes da República Velha cairá. A primeira parte, a República da Espada, ou seja, os governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Certo? Em História Geral cairá um único capítulo, a Primeira Guerra Mundial. Então, resumindo, segundo reinado, aspectos socioeconômicos, crise desse império, tá? A implantação da República através dos governos dos marechais Deodoro e Floriano, tá certo? E a Primeira Guerra Mundial. Nessa primeira aula, falarei dos tópicos do segundo reinado. Então, vamos lá. O que vocês têm que lembrar? Né? Dividimos o segundo reinado em 3 partes básicas. Uma parte que se estende de 1840 a 1850, chamada de consolidação política interna. Uma segunda, de 1850 a 70, o auge econômico desse império. E uma terceira, a crise desse império, de 1870 a 1889. Tá? Vamos lá. Nessa primeira parte, o que vocês devem estudar? Certo? O que vocês devem estudar nessa primeira parte? Eu posso dizer o seguinte para vocês. São alguns tópicos. O golpe da maioridade, a organização dos partidos políticos, liberal conservador, certo? As eleições do cacete, né? A Revolução Praieira de 1848 e a conciliação política, ou parlamentarismo às avessas. Como eu disse para vocês que eu vou direcioná-los, certo? Eu posso dizer que nessa primeira parte, de 1840 a 1850, ou seja, na consolidação política do Império, eu aconselho que vocês prestem atenção, basicamente, na diferenciação, certo? Ou semelhanças entre os partidos liberal e conservador, certo? Feito isso, eu aconselho que vocês prestem atenção também na conciliação ou naquilo que é chamado de parlamentarismo às avessas. Ou seja, eu darei importância a esse processo de consolidação política nessa primeira fase. Então, de 1840 a 1850, certo? Os tópicos que serão abordados se resumem aos partidos liberal e conservador, tá?
e a conciliação alcançada através do parlamentarismo às avessas. Correto? Então, somente isso. Tá bom? Ronaldo, na segunda parte, que vai de 1850 a 70, né, chamado, desenvolvimento econômico, ou auge econômico desse Império Brasileiro. Vamos lá. Qual o aspecto principal disso aí? A economia cafeeira, seu processo de expansão, primeiramente em direção ao Vale do Paraíba, posteriormente em direção ao Oeste Paulista. Então, economia cafeeira tem que ser estudada. Tá? Estudem a estrutura econômica cafeeira e as mudanças que ocorrem nessa estrutura a partir das suas expansões, em 1850 e 1870. Certo? O que mais, Ronaldo? Vocês têm, né, naquela lista de tópicos trabalhados durante o Segundo Reinado, vocês têm tarifas Alves Branco, Lei Eusébio de Queiroz e Lei de Terras, certo? Dessas três citadas, eu aconselho que vocês se concentrem em duas delas, certo? A Eusébio de Queiroz, ou seja, a extinção do tráfico negreiro, em 1850, porque tem conexão com a transição do trabalho escravo para o assalariado, tá certo? E também a Lei de Terras, ou seja, eu estou adiantando para vocês que nessa avaliação, tá, eu não vou me preocupar com com as tarifas Alves Branco. Correto? Ou seja, em vez de me preocupar com a questão tarifária, eu vou me importar com as questões socioeconômicas. Tá? A questão da posse da terra, não é isso? E a questão da transição do trabalho escravo para o assalariado. Por isso, leis Eusébio de Queiroz e Lei de Terras, ambas de 1850. Tá certo? A questão da economia se modernizando através do processo de urbanização e industrialização. Ou seja, estudem Era Mauá, os fatores relacionados, né, ao processo de modernização. Quais são? Expansão cafeeira, Lei Eusébio de Queiroz, certo? E também, no caso, as tarifas Alves Branco. Mas aí é questão só de citação. Tá? Lembrando que isso é uma prova objetiva. Tá certo? O que mais, Ronaldo, que eu preciso saber? Desculpa, vocês precisam saber algumas dessas manifestações de modernização, certo? A expansão ferroviária, melhoria de infraestrutura, né, urbana, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, tá certo? Ampliação da prestação de serviço através de serviço bancário, escritórios de advocacia, escolas, estabelecimentos de importação e exportação. Tranquilo? Vocês têm tudo isso no material que já foi oferecido nas questões trabalhadas anteriormente. Tranquilo? Essa é a questão que vocês devem se preocupar, essas questões que vocês devem se preocupar para essa fase, 1850 a 1870. Tranquilo? Na questão da crise desse império, lembramos para vocês, dividimos em questão social, transição do trabalho escravo para o assalariado, questão militar, questão religiosa e questão republicana. Essas quatro questões somadas explicam a crise do Império Brasileiro, ou seja, a transição do Império para a República. Tá? Ronaldo, dentro da questão social, o que eu devo ficar atento? Você deve ficar atento, né, ou atenta, né, às leis abolicionistas. Não tem jeito, vocês têm que prestar atenção nela. Tá? Outra questão que eu aconselho que vocês, né, se preocupem, a questão das utilizações do trabalho imigrante assalariado no Brasil naquele momento. Ou seja, estudem sistema de parceria e imigração subvencionada. Correto, moçada? Basicamente isso na questão social. Tá? O que mais, Ronaldo? Na questão religiosa, vocês já sabem, questão religiosa é um enfrentamento, uma crise estabelecida entre o governo imperial e a Igreja Católica. Acrescento que vocês devem estudar a bula sílabus, né? A questão da maçonaria, da limitação, certo? Ou dos problemas
colocadas pelo papado em relação à aproximação de religiosos brasileiros, né, em relação à maçonaria. E a retaliação do governo, prendendo os bispos, certo? Desculpa, de Olinda e do Pará. Tá? Vejam isso para mim, por favor. E na questão republicana, vocês devem estudar basicamente o Manifesto Republicano de 1870, certo? E a participação crescente nesse movimento dos cafeicultores, principalmente paulistas. Tá? Eu não cobrarei de vocês os diferentes grupos republicanos que atuavam. Lembrando, em provas anteriores, eu cobrei de vocês o quê? Eu cobrei a diferenciação entre liberais, radicais ou jacobinos e positivistas. Não farei essa cobrança nessa avaliação, tá certo? Preocupe-se, portanto, com o engajamento nesse movimento republicano, tá? Principalmente dos cafeicultores paulistas e setores da oficialidade militar brasileira, nesse processo, tá, crescente de isolamento político de Dom Pedro II. Tranquilo, moçada? E faltando, fechando isso aí eu aconselho também que vocês lembrem, obviamente, os desdobramentos da Guerra do Paraguai. Ronaldo, você vai cobrar especificamente a Guerra do Paraguai? Não vou. Vou falar dos desdobramentos políticos dela dentro dessa crise do Império. Então, vocês devem lembrar que questão militar, certo? Também um problema crescente nas relações que envolviam o Império Brasileiro e, principalmente, uma parte da oficialidade do Exército Nacional Brasileiro, que volta fortalecido, certo? Pela vitória na Guerra do Paraguai, que se sente desprestigiado na política do Império, já que o Império privilegiava os oficiais da Marinha nessa questão. O Exército adquire um espírito de corpo e começa a tomar uma postura questionadora, certo? Se aproximando do movimento abolicionista e, como eu acabei de falar, se aproximando do movimento republicano. Correto? Ficando atento a isso que eu citei, fazendo as questões que foram oferecidas a vocês, certo? Resultado bacana, garantido. Tranquilo? Então, essas questões já foram bem trabalhadas com vocês. Tá? Nessa semana, a escola se preocupou novamente em oferecer, certo? Um direcionamento, né? Novas questões foram postadas e agora eu ainda estou indicando para vocês, dentro de cada assunto, os determinados aspectos que devem ser mais estudados, vamos colocar assim. Certo, moçada? Fique à vontade. Na próxima aula, eu tratarei daquilo que deve ser estudado no início da República Brasileira, nos governos dos marechais, Deodoro Floriano, e na Primeira Guerra Mundial. Valeu? Abração, galera.